Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira onde nós vamos compartilhar conhecimento. Hoje falando sobre a umidade ideal. Qual a umidade ideal para se escovar um cabelo? Eu sou Maria Inês Ferreira, eu ajudo pessoas que querem se tornar um especialista em escovas capilares. Pessoas que estão por aí querendo entrar para esse mundo da beleza, o seu lugar é aqui, aonde nós compartilhamos todas as terças-feiras conhecimentos baseados em escovas capilares. Para quem não me conhece, sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira e terapeuta capilar. Hoje eu trago este conteúdo que não é nenhuma novidade. Eu já tenho outros conteúdos nesta mesma linha de raciocínio, nesta mesma linha de realidade, de fato e comprovadamente científico, que é exatamente o que vou falar aqui, que se precisa para fazer uma transformação no fio do cabelo. Antes de dar início a esse conteúdo, eu quero que você curta, que você compartilhe, que você convide alguém para estar assistindo a esta live, que você se inscreva lá no meu canal e você também coloca lá o sininho de notificações para quando houver um conteúdo novo você ser notificado. Curta a minha página Maria Inês Ferreira MIF, com certeza você vai estar me ajudando a ajudar muitas pessoas. Todas as segundas-feiras me proponho a estar um tempinho aqui, para falar um pouco sobre escovas capilares, porque faz muito tempo que eu percebi que este mercado é um mercado muito grande, onde as pessoas elas precisam deste serviço e é muito complicado hoje achar um escovista profissional. Eu poderia estar aqui falando sobre mechas, falando sobre progressiva, falando sobre cortes de cabelo e tantos outros assuntos que englobam a profissão de cabeleireiro ou até mesmo de terapeuta capilar. Porém, eu prefiro estar aqui falando sobre a escova, porque hoje em dia muitos profissionais, inúmeros profissionais, e ainda assim há dificuldade em encontrar alguém que realmente entenda sobre cabelo. Encontrar aquela pessoa que realmente entenda do que está fazendo. E eu sempre digo, é uma frase que eu levo comigo, não adianta fazer cabelo, querer entregar beleza se não tem saúde. A pessoa, quando ela se torna um profissional, ela não se preocupa apenas com a beleza, e sim com a saúde. E não existe cabelo belo, ou seja, beleza sem saúde. E vamos lá. Como eu disse, esse conteúdo não é nenhuma novidade, já tenho vários aí a respeito desse mesmo assunto. Só que o que eu entendo? Que muitas pessoas elas entendem uma linha de raciocínio, outra pessoa ela entende outra linha de raciocínio. Então é como ler um livro. Cada vez que você lê um livro, você interpreta aquele livro de uma forma, ou você aprende mais sobre aquele livro, ou você vê uma ideia a mais, você sempre vai ver aquele livro de forma diferente. Quantas vezes você lê esse livro, mais você vai se aprimorar, mais você vai entender e de várias formas você vai entender. E assim são os conteúdos sobre cabelo, Então eu já tenho outros conteúdos a esse respeito e trago esse conteúdo novamente justamente por isso, por eu entender que determinadas pessoas, quanto mais escuta, quanto mais vê o mesmo assunto, mais ela aprende, e porque também tem outras pessoas que elas precisam estar vendo de formas diferentes para poder entender o conteúdo e para poder agregar para ela poder então pegar aquilo, captar a ideia. Então, por isso que trago esse conteúdo, e porque ele é assim, tão importante, tão fundamental é esse fato da umidade do cabelo,
e ele toda a vida vai ser. Aconteça, pode mudar os produtos, pode mudar o secador, pode vir o secador mais atual que for, a tecnologia está aí, pode se aprimorar os secadores, pode se aprimorar os produtos, mas a base, ela é uma só. E o que acontece? Escovar cabelo, na verdade, é fazer uma transformação na fibra capilar, uma transformação mecânica. Essa transformação, ela se dá justamente pela umidade. Olha a importância da umidade. Ninguém faz uma escova em um cabelo seco. O primeiro passo para se fazer uma escova é justamente a higiene. Se faz higiene nesse cabelo com o quê? Com água. A transformação no cabelo se dá, a umidade no cabelo, ela é importante para fazer a transformação. Seja para transformar esse cabelo no seu estágio natural, ou seja para transformar esse cabelo em uma textura a qual nós queremos entregar. Acompanhe que o raciocínio aqui eu estou falando de escova capilar, ou seja, de transformação mecânica, aquele processo qual nós fazemos escova ali no cabelo com secador, com escova, né, o equipamento escova, e, enfim, o cabelo que é o material ali necessário para fazer então o trabalho. Porque eu falei em transformação e falei que a umidade ela é importante para fazer a transformação, seja para voltar o seu cabelo em estágio natural ou para dar uma textura, né? Então muitas pessoas podem entender, se o cabelo está com uma progressiva, molhar o cabelo vai voltar no seu estágio natural. Não é bem isso que eu estou falando, não estou falando de produtos químicos de transformação química. Estou falando de transformação mecânica, a famosa escova capilar. Então, o cabelo, se ele já está liso, vamos supor que a pessoa fez uma escova no cabelo, e esse cabelo está liso ou ele ainda está modelado, e a pessoa quer voltar esse cabelo para o seu estágio normal, é necessário água, é necessário colocar umidade nesse cabelo. E se a pessoa ela deseja então fazer ali um penteado nesse cabelo, deseja fazer uma escova lisa, uma escova modelada, uma escova cacheada, isso é uma transformação e obviamente precisa do que? De umidade. Então daí a importância, né, da umidade no cabelo para a escova capilar, que não é somente fazer a higiene para a pessoa se sentir limpa, para a pessoa manter o seu estado ali de saúde, de cabelo e couro cabeludo, né? Então é necessário esta umidade. Porém, para fazer o processo da transformação é preciso entender a umidade necessária do cabelo. E eu fiz algumas anotações aqui para passar tipo um passo a passo para ficar bem entendido. Então, o primeiro passo para saber qual que é a umidade correta é conhecer os tipos e grupos de cabelo. Como que eu vou saber qual que é a umidade ideal para escovar no cabelo? É preciso eu ter conhecimento em tipos e grupos de cabelo. Ou seja, é necessário eu conhecer os cabelos ulótricos, sinótricos e lisótricos. Por quê? Porque cada tipo de cabelo e cada grupo de cabelo, eles vão ter uma umidade. Cada um deles. Os cabelos, eles são totalmente iguais na sua formação. Todos eles são formados por queratina, todos eles são formados por cutículos, por córtex, né? Temos vários conteúdos a respeito da formação do fio do cabelo, e todos eles são iguais, seja o cabelo lisótrico, seja o sinótrico, seja o ulótrico, eles são iguais. Porém, eles têm tempos diferentes, eles têm maneiras diferentes de cada um
de se trabalhar com cada um. Então nós precisamos conhecer os cabelos lisótricos, cabelos sinótricos e os cabelos ulótricos. Aqui eu trouxe 3 tipos de cabelos ulótricos. São 3 tipos. Cada um desses cabelos tem uma forma de se trabalhar com ele, e cada um desses cabelos é necessário um tipo de umidade. Veja bem que esse é um dos cabelos mais crespo. Esse cabelo ele é muito fininho e muitas pessoas que ainda não têm experiência podem achar, por ser um cabelo fino, que este cabelo ele precise secar esse cabelo. E este cabelo ele exige assim muita água para poder fazer a transformação. Já aqui eu tenho um cabelo que ele tem os cachos, as suas ondas, elas são um pouco mais espaçadas, porém é um cabelo grosso, né? Então, que tipo de umidade eu teria que ter para fazer a transformação em um cabelo que eu sei que é um cabelo grosso, possivelmente 12 camadas cuticulares protegendo esse cabelo? Então, qual seria a umidade que eu ia usar para deixar esse cabelo liso? Ou ainda, se a minha cliente falasse para mim que ela não gostaria de um cabelo totalmente liso, ela gostaria que fizesse então uma textura de pontas nesse cabelo, né, fazer um modelado. Então, qual seria a umidade que eu teria que usar nesse cabelo para fazer essa transformação na hora da escovação? E aqui eu tenho um cabelo que também fininho, da mesma textura deste cabelo, ele é fininho, porém as ondas dele são mais largas. E esse cabelo, qual seria a umidade ideal para fazer a transformação nesse cabelo? Então, o primeiro passo que eu preciso entender são esses tipos e grupos de cabelo. Eu preciso conhecer de cabelo, porque cada um deles exige um tempo e exige também um nível de água para poder acontecer então a transformação. O segundo passo, eu preciso fazer análise. Eu preciso entender como que se analisa um fio de cabelo. Porque os cabelos eles podem ser sinótricos, ulótricos, lisótricos. Porém, existe um contexto desse cabelo ali no momento. Esse cabelo ele pode ser fino, grosso, e aí ele pode ter um processo químico nesse cabelo. Então eu preciso entender o estado que está esse cabelo, né, no momento qual eu vou trabalhar com ele, porque isso influencia na umidade do cabelo, além da ação do tempo, além do fator genético. Então eu preciso entender, além de saber que ele é um cabelo, por exemplo, sinótrico, e os cabelos sinótricos, eles são de tal forma, eles precisam de tanto tempo. Além de saber isso, eu preciso saber a realidade desse cabelo naquele momento, para que eu possa então entender o tempo e a umidade deste cabelo. E o terceiro passo para saber a umidade correta é trabalhar no tempo do cabelo. Quando eu entendo de cabelo, quando eu entendo os tipos, os grupos de cabelo, eu consigo entender que cada cabelo ele tem um tempo para secar aquela água ou manter aquela água, né? Então eu preciso entender esse tempo do cabelo. Então eu vou dar um exemplo aqui, olha, esse cabelo, ele é um cabelo que ele seca com muita facilidade. Então, assim que sai do lavatório, né, tiramos a água desse cabelo, momentos depois esse cabelo ele já perdeu completamente a umidade. Aí nós temos o cabelo, outro cabelo que ele tira a água rapidamente seria o cabelo liso. O cabelo lisótrico, nós
molhamos ele pode ser grosso, ele pode ser fino, ele não tem obstáculo, vamos dizer assim, obstáculo para que a água saia dele. Então a água só tem um destino, ela sair, né, no sentido comprimento e pontas. E então é por isso que o cabelo liso, se nós colocarmos uma cliente sentada reta numa cadeira, quando você vê, embaixo tem uma poça de água ali. Por quê? Porque não existe obstáculo. O cabelo ele é liso, essa água desliza, e principalmente se esse cabelo for um cabelo natural, e principalmente se ele for grosso. Então aí a barreira que tem nesse cabelo de proteção, ela é tão grande que esse destino da água é simplesmente sair do cabelo. E entra aí no contexto se esse cabelo vai ser secado apenas e alinhado, ou se ele vai ser escovado, porque muitas pessoas também confundem isso, a escova no cabelo liso. O cabelo já é liso, e aí, isso é um secado ou é uma escova? Então muitas pessoas elas confundem essa situação no cabelo lisótrico, mas o cabelo lisótrico ele é um cabelo que ele perde umidade muito rápido, então tem que ficar atento na hora que você vai escovar esse cabelo. É apenas um secado em alinhado ou é realmente uma escova para transformar, para reduzir volume nesse cabelo e fazer uma transformação mesmo? Então esses são os primeiros 3 passos para saber a umidade correta para se escovar um cabelo, né? Então entender os tipos e os grupos de cabelo, saber fazer uma análise de cada tipo, do contexto atual que está o cabelo, e por último então você entender do tempo de cada cabelo, porque os cabelos não é você que faz o tempo para escovar ele, mas sim é ele que te dá o tempo para trabalhar com ele. E isso é necessário ficar muito bem entendido, que quando você vai fazer um cabelo, você não trabalha no seu tempo, e sim no tempo do cabelo. E aí, para fazer essa transformação, aqui é para saber qual a umidade ideal. E para fazer a transformação, que é justamente transformar esse cabelo na textura desejada por você ou por seu cliente, então nós precisamos levar em consideração 3 passos, que é a umidade, que acabei de falar, ela é importantíssima, é o primeiro passo, é a umidade. Ela precisa ser assim, vamos dizer, ela é o carro-chefe de uma escova sem raiz alta, de uma escova com um modelado duradouro, de uma escova correta, de um alinhamento correto, sem frizz. Então o segredo está na umidade. Inclusive, eu fiz outro dia um conteúdo falando sobre tempo de trabalho. A umidade ela está totalmente ligada ao tempo do seu trabalho. Cada vez que você erra a umidade de um cabelo, você vai estar prejudicando o seu tempo. Qual que é como assim essa situação? Se um cabelo você pode tirar bem a umidade, mas você deixou esse cabelo encharcado de água, então você vai demorar mais para fazer esse cabelo. E ainda tem um porém: todo cabelo que ele está com excesso de água e você coloca uma temperatura alta, porque o que acontece é isso: quando o profissional percebe que o cabelo está com muita umidade, ele sobe a temperatura do secador para ajudar a secar mais rápido. E aqui está um perigo nessa situação, porque muita umidade, excesso, né, de água no cabelo e alta temperatura, então causa aí o famoso bubble hair, que são bolas no cabelo, e uma vez que o cabelo adquire essas bolas no fio, a consequência disso futuramente é a quebra desse fio.
Porque esse cabelo, ele forma uma bola. Não tenho, deixei o... Queria mostrar a bola. Não, a bola aqui, o bubble hair. Então, quando é formado uma bola no fio do cabelo, que o bubble hair ele só é formado por excesso de água no cabelo e calor, muito calor. Como eu disse, o profissional ele vê que o cabelo está encharcado, vê que aquilo ali vai demorar. Então, o que ele faz? Ele coloca muito calor na mecha e lá dentro do fio, então, acontece um rompimento para que essa água saia muito rápido de dentro do cabelo e acaba formando uma bola nas cutículas ali do cabelo, o que futuramente a consequência é a quebra desse fio. Bubble hair não tem cura, não tem terapia que vá fazer então o selamento do bubble hair. Então essa é uma consequência da umidade errada no cabelo. Quando você faz também um cabelo, você retira muito a água desse cabelo, o que acontece? Efeito frizz, efeito rebote, raiz inchada, cabelo estirado, estático, ponta ressecado, cabelo opaco. Essas são as consequências de um cabelo com falta de umidade. E por isso é tão importante conhecer tipos de cabelo, grupos de cabelo, saber fazer análise, trabalhar no tempo do cabelo para que você entenda qual é a umidade ideal para se fazer a transformação. O segundo passo é o calor. Saber o calor. O calor, muitas vezes, a maioria, a grande massa dos cabeleireiros, o que eles fazem? Eles colocam o secador na sua temperatura total, para poder então firmar um modelado, para fazer uma escova mais rápido, para poder também transformar o cabelo ali na força e no calor. E a transformação, vou repetir, para que ela aconteça, ela precisa ter umidade ideal, ela precisa ter calor e ela precisa ter técnica. Muitas pessoas, elas pegam o secador e elas ficam puxando o cabelo e fazendo muita força. Existem pessoas que falam que tem problema nos braços, nos ombros, porque ela fica tensa puxando esse cabelo, fazendo aquele exagero de força. Quando você tem técnica, usa o calor correto e sabe a umidade do cabelo, esse problema você não terá. Porque o cabelo vai ser transformado com a umidade, com o calor e com a técnica, sem fazer as forças nos braços, sem estar então agredindo aquele cabelo, transformando ele na marra. Quando você faz esse cabelo com muito calor, falta da umidade e força, então você está deixando de usar a técnica e está deixando para trás a umidade. Então é preciso ver onde que você está errando. E só se coloca muito calor no cabelo quando a gente percebe que o cabelo não está transformando. E se ele não está transformando é porque tem alguma coisa errada. Ou está faltando umidade, ou está faltando calor, ou está faltando técnica. Um dos três está faltando. Porque se tiver encaixado esses três passos, de certeza esse cabelo vai passar por uma transformação saudável, com brilho, com balanço, com um modelado, com uma raiz baixinha, cabelo sem frizz. Com certeza esse trabalho ele vai sair assim um trabalho de excelência. Quer ver um outro exemplo de umidade? Eu trouxe aqui duas mechinhas para mostrar. Esse cabelo aqui, ele é um cabelo natural e esse cabelo, ele é hidrofóbico. Todo cabelo natural, ele é hidrofóbico. O que é hidrofóbico? Ele rejeita a água.
né? Então, por quê? Principalmente cabelo de criança, por exemplo, né? Que é um cabelo que nunca foi processado quimicamente. Então, o cabelo ele tá ali com as suas defesas total e natural. Então, o cabelo de criança é difícil de entrar água. Por quê? Porque o cabelo ele aceita mais óleo do que água, quando ele é natural, quando ele é saudável. Quando que o cabelo deixa de ser hidrofóbico? Quando ele se torna hidrofílico. E por que ele se torna hidrofílico? Ele se torna hidrofílico porque nós rompemos a sua proteção com o quê? Com produtos químicos. Pó descolorante é um grande exemplo. E aí o cabelo ele se torna hidrofílico. O que é hidrofílico? Ele absorve a água, ele tem filia à água, ele suga toda a água que ele puder. Então, quando o cabelo é natural, ele é hidrofóbico, rejeita a água e aceita óleo. Quando ele está hidrofílico, ele quer muita água. E olha só um problema que se tem. Imagina que fizemos um cabelo, em um cabelo natural nós fizemos mechas. E assim, quanto mais clara for a mecha, mais hidrofílico é o cabelo. Por quê? Porque mais nós rompemos, né, então as barreiras desse cabelo. Nós tiramos praticamente tudo desse cabelo, né? Nós rompemos as cutículas ali, nós chegamos fizemos a transformação lá dentro do córtex. Então, esse cabelo aqui, ele vai sugar muita água. E este cabelo aqui, ele vai rejeitar a água. Esse é um dos problemas de umidade na hora de escovar o cabelo. Para quem escova cabelo já, para quem já trabalha com cabelo, com certeza agora está entendendo muito bem do que eu estou falando. Fez as mechas ali e chegou a hora da escova. O cabelo, que é natural, seca, e o cabelo, que é descolorido, ele está ali molhado ainda. Ele não seca tão rápido, porque ele agregou muito mais água nesse cabelo do que nesse cabelo. E aí eu te pergunto, é ou não é importante saber fazer análise? E como escovar corretamente um cabelo numa situação dessa? Qual o nível de calor que eu vou usar? Qual o nível de umidade que eu vou ter que perceber para fazer a escova nesse cabelo? E ainda tem aquela análise da situação atual desse cabelo. Que esse cabelo, ele, além dele ser um cabelo que foi descolorido em mechas e tá com esse problema ali de ser uma parte natural e outra parte descolorido, esse cabelo ele ainda pode ser muito fininho e delicado, ele pode ser grosso, ele pode ser crespo, a pessoa quer uma escova modelada, então aí nós vamos agregando ainda mais, vamos dizer assim, mais coisas ainda que a gente precisa pensar de como resolver essa situação, sabendo que no final nós vamos ter que entregar um cabelo que esteja bonito e saudável. E ainda temos que contar com o calor, principalmente por causa da mecha descolorida. Porque quem quer fazer uma mecha clarinha como essa e sair do salão depois de uma escova que a pessoa usou calor ali para poder secar esse cabelo, porque tá vendo que a mecha tá molhada e amarelou toda essa mecha. Sabendo nós que um cabelo amarelo queimado de secador, somente o pó descolorante vai poder trazer a cor dessa mecha novamente, porque se matizar não vai voltar esse louro bonito. Então esse aqui é uma situação de não entender a umidade correta para se escovar o cabelo. Logicamente que esse contexto da umidade, ele sempre vai vir em um conjunto.
conjunto de calor, conjunto de técnica, conjunto de saber fazer análise, de conhecer o tipo e o grupo do cabelo e ainda trabalhar no tempo do cabelo. É importantíssimo entender todo esse contexto para que se faça então o melhor possível, que se entregue o melhor do seu trabalho. Eu tenho feito vários conteúdos falando sobre divisão, falando sobre o que acontece dentro do fio do cabelo, quando o cabelo está molhado, o porquê que acontece a transformação. E falo sobre todos esses conteúdos porque eles são a base de um profissional, são a base de uma pessoa que conhece realmente, entende realmente de cabelo, entende o que é necessário para se fazer realmente aquela escova que encanta uma cliente. Inclusive hoje eu tenho um testemunho de uma cliente que ela postou na rede que ela ama as minhas escovas. Então eu fiquei muito feliz com isso, tá? Acho que nem abriu, você nem abriu ainda, né, Olívia? Então tem uma cliente que ela postou lá, eu amo as suas escovas. Então, o cabelo brilhoso, lindo. Então, isso não tem dinheiro que pague, é um retorno, né? E só hoje eu recebi 2 elogios e não tem dinheiro que pague isso. Você olhar o cabelo de uma pessoa, você fazer e você encantar. Mas para chegar a isso, então, é necessário passar por esse trajeto, né? O qual eu falei agora. Então, os passo a passos vai ficar aqui, né, dessa live descrito. Espero que tenha ajudado aí pessoas, espero que tenha entendido o contexto, a importância da umidade. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Terça-feira que vem eu estou aqui novamente, trazendo aí mais conhecimento, compartilhando mais conhecimento. Se você tem alguma dúvida com referência à umidade, ou seja calor, seja análise, seja o que for, grupos de cabelo, deixa ali abaixo desse vídeo que vai estar postado no meu Instagram. Deixa a sua pergunta, deixa ali a sua dúvida, para que eu possa fazer um conteúdo e te convidar para estar comigo às sexta-feira com mais uma live aqui sobre escovas capilar. E até terça-feira que vem.